Olá, amigo, graça e paz da parte de Deus. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com você mais uma experiência bacana, aprendendo com a Bíblia, a palavra de Deus, né? Quando você começa a estudar, quando você começa a ter prazer em ler a Bíblia, você vai começar a crescer, você vai começar a se desenvolver. E eu quero te ajudar de uma forma muito interessante, é quando você começa a ter tirar aquelas dúvidas que muitas pessoas colocam, que a Bíblia é passado, que aquilo não acontece mais, que não sei o que, muitos erros se acontecendo, começa a jogar aquele turbilhão de dúvida em cima de uma esperança que você tem de ser salvo e de aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. E o mais interessante é o que é a realidade da Bíblia. Observe bem, no livro de João, o Evangelho, no capítulo de número 13, no versículo de número 10. Veja bem, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo este está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas nem todos. Aqui é exatamente uma cena, um diálogo entre Jesus com os seus discípulos, e aqui especificamente é Pedro, onde Jesus conversa. E Pedro, na sua pesada forma de se expressar, aquele homem, sabe, dinâmico na sua fala, imperativo, e ele faz o quê? Ele diz: Senhor, lava-me também as mãos, ou seja, me lave mais, ou seja... E Jesus estava explicando que aquilo ali era uma simbologia daquele que fazem parte, entendeu? Então Jesus, ele no versículo 7 diz assim: respondeu Jesus e disse-lhe: o que se eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavastes os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Foi a mesma situação da ceia. A santa, que eu digo, eu tenho um hábito costumeiro de dizer santo, porque santo você vai entender dentro de um contexto que é separado, né? Então, para Deus, tudo é separado. O louvor que você escolhe, que é para Deus, você escolhe ele separado. Mas o fato em questão aqui, que eu quero chamar a sua pessoa, está se relacionado na questão de se limpar. Você vê uma pessoa, por exemplo, que tem um hábito de andar sujo, não quer de maneira nenhuma colocar-se à limpeza, está sempre vivendo de uma modalidade se sujando. Mas estou dizendo no caráter, na atitude. Então, quando Jesus diz para ele aqui, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por quê? Entre os 12, tinha um que já estava predestinado à condenação. Entende? Então, isso é muito interessante quando você começa a ler a Bíblia e você começa a ver as coisas à sua volta. Nós estamos vivendo hoje, nessa data que eu estou escrevendo e gravando com você, falando com você, nós estamos vivendo um tempo muito quente. E os meteorologistas, eles anunciam pela televisão, pelo rádio, pelo meio de comunicação, que a tendência é acrescentar a temperatura. Aí você pergunta, poxa, aí você vai dizer assim, já é últimos dias, já é realmente o final dos tempos. Mas a coisa mais interessante é você conseguir entender que não é questão do fim dos tempos, é a questão do cumprimento da palavra. Se você é uma pessoa que examina as escrituras, você vai ter uma possibilidade de entender o que é cumprimento dela e o que não é cumprimento dela. O que é cumprimento é aquilo que Jesus disse que ia acontecer, ele profetizou, ele predisse, ele disse antes de acontecer, e você tem prova. Você tem razão para isso. Então você tem como entender isso de uma maneira simples e direta. Então, o que você vai ter? Você vai ter a possibilidade de olhar à sua volta
caráter humano da pessoa. Que elas, na verdade, ela podendo fazer, ela tropeça aqui, né? Ela tropeça aqui. E ela poderia se segurar no tropeço, porque a tendência do tropeçar, a pessoa perde o equilíbrio e ir no chão. Mas, na realidade, muitos não querem se segurar no primeiro experimento. Ele continua errando. Aí pai avisa, mãe avisa, tio avisa, sinais atmosféricos avisa. É verdade sim. Acontece sempre alguma coisa que o seu sentido se liga e te sintoniza com os acontecimentos. Entende? Então é muito bom você entender. Demora, mas o pessoal toma uma atitude. Demora, mas o pessoal atende para isso. Então você vê em filmes, você vê em novela, você vê na televisão, de muitas formas, uma maneira que o que é sujo está sempre se mantendo sujo. Quer ver uma coisa? O pneu do carro, você lava lá, mas a tendência dele é estar na sujeira, porque está andando de um lado para o outro lado. Então, o que eu quero chamar a sua atenção hoje? Lembre-se do que? Eu separei algumas referências para nós fazermos uma reflexão e, por situação melhores, a gente ter uma maneira de fazer uma reflexão dentro do sentido mais amplo, para que você possa entender a razão. Vamos ver aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo de número 10 ao 13. Nós lemos, vai ser assim: então disse Jesus, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continuará um justo praticar injustiça, e continuará o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu a retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Então é agora que você vai entender o que nós estamos conversando. O tempo está, a realidade está acontecendo. Esse fenômeno à nossa volta está revelando que a palavra Bíblia é uma realidade que você deve levar em consideração. E é bom, é muito bom que alguém discorde com a Bíblia. Não censure, é um blasfemador. Não. Opiniões são para ser discutidas. Opiniões são válidas se alguém discutir. Você tem uma decisão e você não tem ninguém que discuta com você, como é que você vai entender se você está certo ou se você está errado? Pense comigo. É muito interessante que você consiga reconhecer os seus erros, mesmo nessa questão tão simples. A Bíblia estão querendo. Por que estão impedindo de pregar a Bíblia? Por que estão impedindo de anunciar o Evangelho? Você veja, você anda na Avenida 7 aí em Salvador e você vai perceber o quanto de camelô estão na porta de pessoas que pagam imposto. Entende? Os camelô querem trabalhar, eles têm um direito de trabalhar e eles procuram lugares de melhores acessos, e a Avenida 7 é um lugar de grande acesso. Entende? Então, se eu tiver de vender um picolé, eu não querendo ir para a praia, eu não querendo ir para um outro determinado lugar, eu vou estar num lugar, vou me alojar, vou me identificar com um lugar onde o movimento, o fluxo é muito maior. Mas quem vai se aborrecer com isso
são quem? Os donos de loja, os lojistas. Eles vão criar um problema. Aí agora vem a prefeitura e procura um meio de legalizar essas pessoas que são trabalhadores e querem viver de uma vida adicionada às suas condições de resolver e pagar as suas dívidas. São pessoas justas que querem dar direito. Você entendeu? O dono da loja e os lojistas, os sindicatos dos lojistas, eles entram em briga diretamente com o poder público para poder limpar aquela área e a loja ficar aberta. Mas quando você conversa, olha que coisa interessante, quando você conversa com um lojista ou um gerente de uma loja, ele entende você e você entende ele. Mas a guerra continua, ele lutando pela sobrevivência dele, você lutando pela sua sobrevivência. Melhora se você tiver uma mercadoria que não tenha naquela loja. Se você vende ou você trabalha com uma mercadoria que não tem naquela loja, eu estou dizendo isso porque eu também já fui camelô. Já trabalhei também nessa área, junto com meu padrasto, com a minha mãe. Eu tive a chance de aprender e trabalhar com isso. Então, no lugar que a gente ficava, sempre o dono da loja criava um problema. Ah, vamos embora, tira daqui, porque a gente, quando sair, não deixar sujo o ambiente, a mercadoria nossa, sujava muito o passeio. O que acontecia nisso tudo? Era por obrigação, aquilo aí dava uma dor de cabeça, que eu e meu irmão, nós tínhamos por obrigação de limpar. Entendeu? A gente limpava quando eu terminava tudo. Quando era época de Páscoa, quando era época de peixe, quando era aquela entende? Então, aí era problema dobrado, por causa do cheiro do peixe, o odor que deixava. E a gente tinha que dar um jeito de deixar aquilo ali limpo. Entendeu? Para quê? Para que houvesse o cumprimento da palavra. Hoje nós estamos entendendo. Que lá antes nós não entendíamos. Entendeu? Então, a pessoa, quando ela tem desejo de ser honesta, quando ela tem um desejo de ser direita, a tendência dela é alcançar a perfeição. Mas quando ela não tem um desejo de ser direita, quando ela tem um caráter sujo e ela não se importa, ainda que ela queira as coisas para o lado dela certinha, mas ela anda de maneira contrária à verdade. Entendeu? Então você vai ver quando diz assim, olha, um texto que tem em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Aí eu pergunto a você, o que é a verdade? Aí você vai me dizer, a verdade é Jesus. Amém. Você que é crente. Mas normalmente uma pessoa que não é evangélica, ela vai olhar por o sentido de uma lógica não espiritual, não cristocêntrica. Ela vai olhar por uma lógica entre o que ecoa com mais intenção. Verdade e mentira. O que é a verdade? Ela é o oposto à mentira. A mentira é a oposição contra a verdade. Aquela questão direito e esquerdo, já viu isso? Mão direita e mão esquerda. Verdade e mentira. Mentira e verdade. Então, isso são questão. Então, uma pessoa que ela pode estar fazendo errado enquanto não conhece o que é certo. Quando conhece o que é certo, como Jesus conhecereis a verdade, num texto relacionado, está falando Jesus acerca do seu testemunho. Então, os escribas, os fariseus que criam no Senhor, eles estavam dando atenção, mas já havia outros que não criam. Então, confrontaram com Jesus. Então, Jesus conta para ele de uma maneira muito simples. Você pode acompanhar a leitura e você vai ver que Jesus, quando diz conhecereis a verdade, Jesus está se referindo à história que ele está contando. Entende? Então, é concernente, se ele conhecesse as histórias da verdade, que é ligado de geração a geração, de parente para parente, eles iam entender o que Jesus está dizendo. E não teriam um distúrbio para ele poder questionar. Jesus diz, olha, vós tende por pai o diabo e quer satisfazer o desejo dele. Mentir. O diabo é mentiroso desde o princípio, não há verdade nele. Ele fala mentira
e fala daquilo que lhe é próprio, que é mentira. Então é muito interessante que você entenda essa raiz para você entender, se lavar, se purificar. É você entendendo quando a ceia do Senhor, que o Senhor pega, lava as mãos, lava os irmãos do discípulo, e o Senhor também, com ato de humildade, dando o exemplo, também lava os pés dos discípulos. Isso prova de amor e relacionamento que Jesus Cristo tinha com os seus discípulos. E estava dando exemplo para que ele fosse. É uma simbologia de você entender como fazer o bem a uma pessoa e não importa o limite do seu esforço. E tem muitos outros exemplos encaixados com essa expressão do ensino que você vai entender claramente que o seu mestre já deu exemplo. Jesus fez isso antes que você se recusasse a entender. Então é muito interessante que esse ponto de vista seja enquadrado com o seu caráter. Aí você vai olhar para você mesmo e você vai chegar a uma certa conclusão com a verdade ou com a mentira. A quem você quer servir? Entende? Então, nós olhando para o texto, você percebe ele dizendo em Apocalipse, carta única que ele dá em revelação a João na ilha de Patmos. Então me disse, não seles a palavra da profecia. Não cele, não feche. Pois o tempo está próximo. Continua o justo praticando injustiça. Continua o injusto praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo na prática da justiça. Continue o santo a santificar-se. É um cumprimento de uma realidade. Então o mestre não queria que isso terminasse por ali. E era muito interessante que essa visão fosse reconhecida diante de mim e diante de você. O que me chama a atenção na leitura é a realidade de que eu vejo à minha volta. Fulano teve uma oportunidade, teve duas oportunidades, teve três oportunidades. Será que não aprende? Os jovens que são sentenciados pelos erros cometidos, mulheres que são sentenciadas pelos erros cometidos. Sentença que eu estou dizendo, não estou dizendo especificamente presos juridicamente. Eu estou falando que aquilo que você planta é o que você colhe. Eu estou me referindo a esse ponto de vista. O que você faz de errado, não adianta querer desabafar em ninguém, porque o errado é você. E quando você não assume os seus erros, mostre a sua injustiça, porque você vai querer culpar alguém. Então, isso gera uma bola de neve, porque você não quer aceitar o erro, que é seu, que você que fez, mas você quer colocar alguém culpado. Ainda que alguém tente me induzir a errar, eu tenho que saber que é errado, para que eu dê continuidade ou eu cancele o processo de continuação. Não, mas peraí, você está me induzindo a fazer uma coisa errada? Por exemplo, desobedecer o meu pai, desobedecer a minha mãe, desobedecer o que eu aprendi no colégio. Já viu aquele negócio de que achado não é roubado e quem perdeu é relaxado? Isso são roupagens que cobrem um caráter de uma pessoa injusta. Se você achou, obviamente você sabe que tem um dono que perdeu aquilo ali. Obviamente seria muito bom se você procurasse o dono, mas vamos dizer que não tem o dono, um meio de achar quem é o dono. A sua consciência não vai te comportar em você ficar com algo que você achou e o dono não. Entende? Mas vamos fazer uma colocação, vamos fazer uma coisa diferente.
Achei e trouxe comigo. Não vi o dono, não sei quem é o dono, mas já que eu encontro, de repente, nos noticiários, alguém chegando reclamando que perdeu, o que eu vou fazer? Obviamente, eu digo, olha, eu achei. Vou tentar entrar em contato com a pessoa para devolver a pessoa. Existe bem feito, que se torna uma recompensa extraordinária. Mas a recompensa maior é o seu caráter. Tá certo? Essa é a única recompensa maior. Então, aí você vai ter uma força bruta para entender o que diz o texto. Aí diz assim: eis que eu venho em breve, diz o Senhor, e a minha recompensa está comigo, e eu a retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o último, o princípio e o fim. É aqui que a gente entende isso. Quando você entende esse caráter, você agora se torna, no mundo cristocêntrico, uma pessoa espiritual. Agora sim, você entendeu. Então você agora faz parte de um cara, de uma mulher, de um homem que está num processo de amadurecimento. Quando Paulo escreve à igreja dos Coríntios, me permite usar de mérito da passagem, e ele fala em Coríntios, eu pego aqui, é mais rápido, e ele diz de uma maneira muito direta, para que a gente não perca tempo com a elaboração. Em Coríntios, no capítulo de número 3, olha o que ele diz. E eu, irmão, não vos pude falar como espiritual, mas como carnais, como meninos em Cristo. Está entendendo? Olhe bem. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Agora é o que ele mostra. Olha o versículo de número 3, como Paulo, ele aborda esse assunto de uma maneira muito bacana. Olha dizendo, porque ainda sois carnais. Olha a expressão que ele mostra de uma pessoa que é carnal. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens. Esses homens que ele aqui está se referindo são os homens não cristãos, não conhecedor da palavra. É limpo, é simples, não tem o que criar um transtorno, um obstáculo, fazer um cinema. Não, não precisa entender. Ler e você entender. O sentido espiritual e o sentido carnal. O sentido carnal, perante o olhar bíblico e cristão, são as pessoas que andam fazendo aquilo que querem de acordo com a sua própria vontade. Não foi à toa que o mestre disse: se quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Porque é necessário negar-se a si. Olha, outra maturidade para você entender, quando você entra num colégio. Você não vai fazer a sua vontade, mas sim a vontade do professor e da professora que estiver na sala de aula. Entendeu? Porque você vai aprender com ele. A única vontade que você tem que ter é negar a sua para obedecer a deles. Aí vamos partir para outro ponto de vista. Você agora é um camarada formado, já se formou colegialmente, agora você vai entrar dentro de uma empresa. Entende? Então lá na empresa você não faz a sua vontade. A sua vontade é satisfazer o seu desejo com a recompensa, olha aqui em Apocalipse, com a recompensa que você vai receber do seu patrão. Olha que coisa bonita. Lembra que o mestre diz: comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras.
E aonde está esse galardão? Esse galardão são um prêmio dado aos vitoriosos, que acataram a negar-se a si mesmo e fazer a vontade do Senhor. Então, se você nega-se a si mesmo e entra na presença de Deus, pronto. Entra no colégio, nega a si mesmo, faz a vontade da sua professora, você vai crescer. Ah, que minha professora mandar pegar uma cadeira, empurrar para lá. Faça o que ela manda. Chegue para cá, mas eu ficar perto da professora, ela fica toda hora mandando no quadro apagar. Faça a vontade da professora, rapaz. Ah, você é mais alto do que o superintendente. O superintendente é pequenininho, você é grandão. Obedeça o dirigente, rapaz, ele é o superintendente. Ah, mas eu sou o pastor fulano de tal, ele é o seu superintendente. Tá bom? É melhor você aprender a questionar a si mesmo do que tentar questionar ele. É a única chance. Aí vai discutir conhecimento, você vai procurar o caminho mais simples e mais fácil, cada vez aprendendo que quanto mais você bate de frente com ele, mais vai se tornando a barreira para que você não passe. Entendeu? Então, por isso Jesus diz, aquele que não nega a si mesmo não tem parte comigo. Tá certo? Vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Lembrando, ó, em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, você vai ler o versículo 1 e 2. No 3 você entende quem é você. Tá certo? E lembrando disso, veja como vai a sua vida. Se você é um cara que tem um bom caráter, um péssimo caráter, você pode resolver isso agora, examinando a você mesmo. Aí você vai ver se come ou se bebe. Tá certo? Forte abraço, Deus em Cristo te abençoe e eu tô indo embora.